Muito bem, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso não importa pra nós que estamos aqui na internet. E, aliás, a gente tem aí com luz artificial, então tanto faz pra gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, bom feriado, seja o que for. Feliz Natal. Feliz Natal também. Você que tá assistindo o nosso podcast LD, hoje, mais uma vez, eu vou trazer pra vocês aí ninguém menos que ele, Não. o professor Diogo Reis, esse cara tão gente fina, ele é mais gente fina do que professor. Hoje eu tô engraçado demais. Ele não é só professor e professor que todos conhecem, é citado em votos do Tribunal Superior Eleitoral, assessora aí congressistas, faz parte de grupos de trabalho do Congresso Nacional, o homem à frente do seu próprio tempo e das políticas públicas. Deixamos a política de lado, por favor, por favor. Ele é Diogo Reis, mais do que isso, gente fina, cara, você precisa conhecer esse cara. Esse cara, a gente tá vendo no podcast como ele é assim na vida real. Então ele fala desse jeito e tá sempre à disposição pra te ajudar desinteressadamente. Esse é o professor Diogo Reis. Bem-vindo, professor Diogo Reis. Ficou até vermelho, cara, velho. Não esperava, Marcão. Mas eu acho que vou lançar uma candidatura agora, cara. Eu acho que você devia, cara. Não, sem contar que assim, eu já tava me sentindo. Agora eu vou ficar um nojo depois dessa abertura. Não, porque você não é assim. E aí, meu, como tá? Cara, eu não participei de um episódio, parece que eu tô um tempão fora daqui. Que bom poder estar junto com vocês de novo aqui, Marcão, Marcelo. E eu tava morrendo de medo, porque o episódio que a Roberta fez contigo ficou maravilhoso. Falei, nunca mais vão me aceitar de volta. Eu tava ferrado. É verdade, você sabe que quem abre... Como é que é aquele negócio, Marcelão? Quem abre concorrência... Eu não lembro como é esse ditado. Tinha um ditadinho assim, tem... Quem abre espaço, abre concorrência. Bom, mas todo mundo entendeu o que eu tô querendo falar aqui, enfim. Mas houve mensagens de internautas dizendo assim, por que você não coloca essa menina? Poxa, essa menina é bárbara. Por que você coloca aquele cara barbudo? Aquele cara barbudo, tá louco. Aquele cara sempre fala as mesmas coisas. É sempre internet, tecnologia, etc e tal. Coloca essa menina muito melhor. Mas aí eu falei, não, cara, porque esse é o professor Diogo Reis. Mas a gente vai fazer uma junto. Vamos combinar, qualquer dia a gente traz a Beta também, faz aí eu, você, a Beta, Marcelão, e a gente vai tocando a Rachel, e a gente vai tocando aí. O importante é a gente poder estar junto, cara. É isso, cara. O principal objetivo desse podcast é, tipo, a gente se divertir. Mesmo. É isso mesmo. A gente quer que você se divirta com a gente, por isso que a gente procura trazer as conversas mais interessantes e mais instigantes. E aí, professor Diogo, eu queria hoje começar falando com você do seguinte. Ontem nós tivemos, né, mais uma versão do projeto de lei 2630, o projeto de lei chamado das fake news, né, aquele projeto que começou no Congresso no início do ano, mas que, enfim, está sendo tramitado a toque de caixa com vários grupos de trabalho. Nós ainda tivemos a oportunidade de participar das audiências públicas relacionadas ao projeto. Mas tem um dispositivo muito curioso, numa lei já positivada, que você mapeou, e hoje você falou, pô, mas tem aquela lei lá, tem aquele artigo lá que altera o Código Eleitoral, e cara, eu olhei e falei, nossa, eu não tinha visto isso. Que é um dispositivo que pode ser um dispositivo que hoje regula fake news eleitoral, se é que eu posso chamar assim. Conta um pouquinho desse negócio pra nós, Diogo, por favor. Marcão, bem por aí, cara. Na verdade, assim, todo mundo ficou de olho no PL 2630. Ficou conhecido como o PL das fake news, num determinado momento como o PL do fim do mundo. E o PL, na verdade, foi sendo desidratado. Chegou no próprio Senado para ser aprovado, foi tirado a parte eleitoral, a parte criminal, chegou na Câmara, aí a relatoria do deputado Orlando, que tem feito um trabalho sensacional no grupo técnico, e trazendo diversos professores e diversas pessoas para discutir isso. A gente conseguiu discutir várias coisas, mas o que acontece é que o resultado que tem se mostrado tem levado esse PL, que ficou apelidado como PL de fake news, para um PL quase nada de fake news. Sim. Porque acabou ficando um ou outro dispositivo referente a fake news, mas a maior parte da lei me parece que é para regular a plataforma, para regular justamente essas atividades digitais. E olhando para as plataformas com maior incidência, acima de 10 milhões de usuários, ou seja, me parece que é um projeto de lei que está olhando mais para essa regulação comercial e limitação de poderes das plataformas
do que para fake news. E aí o fake news talvez tenha ficado meio órfão nesse espaço. Uhum. Enquanto todo mundo olhando para lá, para o 2630, olhando para o novo Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara e tinha algumas disposições de fake news, eis que, pela tangente, passou a Lei 14.192 em agosto desse ano. Ou seja, ela pode sim ser aplicada tranquilamente nas eleições de 22. E essa lei, ela é uma lei extremamente importante que trata da violência de gênero na política. Mas o que isso tem a ver com fake news? O que isso tem a ver com fake news? A gente percebe que no artigo 323, Marcão, do Código Eleitoral, que é o artigo usado antigamente para fake news, que fala da notícia sabidamente inverídica, o parágrafo único foi excluído e foi incluído 2 parágrafos. Um parágrafo deles é olhando para quem produz, oferece ou vende vídeos adulterados sobre candidatos e partidos. Você tem a redação dele aí, eu acho que a gente consegue colocar para que todo mundo tenha uma ideia geral. Esse dispositivo, na minha opinião, ele muda o foco e eu acho que ele acerta muito em mudar o foco. Ao invés de só olhar para a plataforma ou só olhar para o usuário, peraí, quem é a galera que está vendendo isso aqui no meio? Peraí, calma. Então, vamos lá. Que agora você me chama a atenção para um negócio que é um negócio bastante importante. A gente está vendo todo mundo apontando o dedo para intermediário de aplicação. Para você, nosso querido ouvinte, nosso querido YouTuber... Não, YouTuber somos nós, né? Nosso querido... não somos. Não somos também, né? A nossa querida audiência no YouTube e nas mídias. O intermediário de aplicação é o que outras pessoas chamam de plataforma. Na prática, é o que a gente vê hoje com Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, todos esses caras, né? Além do Google, evidentemente, e outros. E o foco de toda essa regulação é sobre o intermediário de aplicação, né? Então a gente tem discutido aqui sistematicamente no podcast as regulações e as implicações, também os problemas, né, os pontos nodais aí da atuação, principalmente política, né, professor Diogo, dos intermediários de aplicação. Mas agora você está me falando que o foco muda aqui, né? O foco não é sobre o intermediário de aplicação, o foco é sobre quem produz a notícia ou vídeo inverídico a respeito de candidatos ou de políticos em geral. É isso, né, Diogo? É isso, Marcão. É tipo o intermediário do intermediário. É aí que tá, é a pessoa, o grupo de pessoas que produz aquele determinado conteúdo e oferece para as campanhas. E isso, Marco, eu acho que é um acerto da legislação em olhar para essa atividade, porque a atividade por si só, ela fomenta todo esse mercado de irregularidades. Nas eleições de 2020, a Patrícia Campos Mello, jornalista super premiada da Folha de São Paulo, muito conhecida, tem um livro sensacional chamado A Máquina do Ódio. Sim. Ela fez uma matéria no qual ela buscava empresas que ofereciam pacotes de disparo em massa para campanha política, o que era já proibido em 2020. Na eleição de 2020, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 23.610, proibia o disparo em massa. E você colocava no Google e aparecia uma enxurrada de empresas. E ela mapeou essas empresas, e é uma matéria extremamente interessante, jornalismo investigativo. E essas empresas, isso em 2020, não na de 18, na de 2020. Sim. E essas empresas oferecendo livremente esses pacotes. Calma, então você quer dizer que se eu colocar hoje no Google, no meu buscador de preferência, a palavra disparo em massa política, vão aparecer na Surface Web resultados de empresas que oferecem esse serviço? Olha, é possível que hoje sim, mas na época da eleição, com certeza. Ela inclusive mapeou isso. O que aconteceu foi que depois da matéria, a gente já chegou a fazer alguns testes no Instituto Liberdade Digital e a gente não encontrou mais anúncios, pelo menos não da forma como estava antes. Então a matéria inibiu um pouco essa prática, mas eu não sei se isso não voltou, Marcon. Cara, eu tô fazendo a pesquisa agora e aí? Tem anúncios, disparo massa, sistema de envio de mensagens, disparo em massa, disparador para o WhatsApp, disparo em massa, mensagens ilimitadas em massa, disparo em massa, WhatsApp, todos anúncios no Google. É isso. É que o disparo em massa em si, se não tiver cadastro irregular e sem tudo dúvida, mais, tudo certo. Ele tá liberado. O disparo em massa eleitoral, não. Sim, mas dúvida. Quem já faz o disparo em massa, a diferença não é uma capacidade técnica, é uma capacidade ética, né? Ou uma capacidade, ou um respeito jurídico.
Então, o que a gente espera é que essas empresas não estejam oferecendo, em época de campanha, conteúdos de disparo em massa eleitoral, pois isso é proibido. Mas o que foi constatado nessa matéria em 2020 é que, mesmo proibido, estava sendo oferecido ostensivamente. Essa lei, Marco, olhando para o intermediário do intermediário, ela ajuda a minar uma estrutura, uma estrutura que acaba movimentando esse grande negócio. E é talvez a primeira vez que a gente tem uma lei olhando para esse foco. E eu acho que faz muito bem, sabe por quê, Marcão? Além de eu achar que acerta quando olho nos intermediários dos intermediários, com cuidado para não punir ninguém irregularmente, claro, mas ela também afasta daquela atração de regular a plataforma, porque as plataformas e as questões que envolvem a mídia profissional, e pensando especialmente em rádio e televisão, e as questões de internet, há diversos conflitos regulatórios e comerciais entre esses grandes grupos. E regular fake news, tentando filtrar na plataforma, talvez seja uma boa porta de entrada para que outros interesses, em especiais interesses mercadológicos, acabem dominando um projeto de lei e a gente nunca resolva a fake news. Sempre vai ficar resolvendo, na verdade, poder e, em especial, a relação do poder com o mercado. Então, talvez seja uma boa estratégia pensar na atuação olhando para os intermediários dos intermediários. Talvez ali é possível que a gente faça realmente uma lei de fake news. Cara, eu gosto de você por todas as razões que eu declinei aqui no início do nosso podcast, e você vai começar a chorar, você vai começar a falar de novo. Eu não aguento, cara, é muita emoção. Mas eu gosto de você também porque você cria expressões. E você acabou de falar em uma expressão que eu não tinha ouvido falar ainda e que me deixou bastante curioso, que é a expressão intermediários dos intermediários. Eu fiquei pensando nessa figura do disparador em massa. E antes ainda de ler o dispositivo, que eu acho que é importante até para você que está assistindo a gente, e eu fiquei pensando, na verdade, se essa relação ela não é construída de dois lados, ou duas relações que são complexamente, sistematicamente, na verdade, sistemicamente, elas formam uma. E se é certo eu chamar de intermediário do intermediário e não usuário do intermediário. Porque, no fim das contas, esses caras usam o WhatsApp. Eles são usuários do intermediário, que é o WhatsApp. Mas para quem contrata, ele também é intermediário. O que você acha com relação a isso? Ou precisa pensar mais? Não, cara, ó, eu acho legal a gente pensar nesse conjunto. É que eu acredito que o usuário da ferramenta em si é o destinatário final ali, né? Sei. E então eu estou pensando no intermediário do intermediário como um intermediário que facilita o disparo de mensagem para usuários. Matei. Então você está olhando do ponto de vista do usuário, quem é intermediário. É como se fosse um consumidor na cadeia de consumo. Isso. Ótimo. Exatamente. Legal. E aí que a ideia é olhar para esse espaço porque é uma atividade negocial, é um espaço de geração de lucro. E eu acho que não adianta a gente querer, por exemplo, né, querer encontrar os grandes polos dessa história sem buscar punir e ter normatização para tentar alcançar aqueles que trafegam o ilícito entre uma coisa e outra. Claro. Então, eu acho que nesse ponto a lei olha bem para isso. É lógico que esse dispositivo não vai resolver todo o problema, até porque ele só olha para vídeo, olha no âmbito eleitoral, tem diversas limitações. Mas o interessante é que talvez a gente não viu tanta polêmica em volta desse dispositivo, justamente porque ele não está mais regulando plataforma e nem regulando campanha. Legal. Ele está olhando para essas figuras que trafegam esse ilícito, que não são todas as empresas, pelo contrário, as agências, no geral, é todo mundo muito incrível, faz um trabalho sensacional. Mas quem resolve fazer o ilícito e tá nesse campo, merece ser punido. Claro, não tenho dúvida disso. E é interessante você aí, nosso seguidor, é importante que você saiba o seguinte, isso que o Diogo tá falando acontece bastante no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital do Distrito Federal e nas câmaras dos vereadores dos municípios, que
as leis vão passando. Existe um processo legislativo, e se esse processo legislativo é perfeito, a lei passa, é publicada no Diário Oficial, ela passa a ter validade e eficácia, seja no dia seguinte, seja no prazo que ela anotar. Então, o que aconteceu nessa lei aqui, que é a lei 14.192, e que agora eu vou ver o dispositivo que a gente está tratando para facilitar também a nossa discussão, ela estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E o artigo que o professor Diogo está se referindo é o artigo 4º dessa lei, que altera alguns artigos do Código Eleitoral, dentre os quais o artigo 323, cuja redação na cabeça do artigo é a seguinte: divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então, está dizendo o seguinte, está dizendo, se você sabe que um fato é inverídico a respeito de um candidato e essa inverdade for capaz de exercer influência no processo político eleitoral, então você comete esse crime aqui. Exatamente. E aí tem um parágrafo, que é o parágrafo 1º, que diz o seguinte: em tese, Diogo, na minha concepção, nem precisaria, mas o legislador ele quis ser assertivo, né? Então virou e disse o seguinte, parágrafo 1º: nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Então a questão aqui é o vídeo. E no parágrafo 2º, como causa de aumento de pena de 1/3, estabelece que se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou rede social, ou transmitido em tempo real, quer dizer, quis fechar todas as hipóteses, né? Essa pena aumenta em 1/3. Então, me parece aqui que esse tipo criminal é muito semelhante ao que se discute no Congresso nos últimos anos com relação à criminalização das fake news, não é, Diogo? É assim, Marco. E a primeira parte do dispositivo, ela é muito difícil de ser provada em razão dessa potencialidade. Embora que potencialidade não é impacto. Mas assim, olha, todo esse conteúdo e tal é inverídico, se puder enfrentar as eleições, ter potencialidade para influenciar as eleições, isso daqui deve ser punido. Mas o interessante é que quando ele coloca no parágrafo 1º, ele traz a figura, tipo um instituto jurídico da equiparação. Então, ele não depende da potencialidade ali em cima. Então, o parágrafo 1º equipara a esse crime a produção, oferecimento e tal de vídeos. Então, talvez a maior dificuldade de poder enquadrar uma pessoa no caput desse artigo, na cabeça do artigo, não tem para enquadrar a pessoa na equiparação do parágrafo 1º. Sim. Então, isso pode facilitar o processamento e a gente ter efetividade nesse conteúdo, o que exige muito cuidado, em especial dos produtores de vídeo. Marcelo. E aí, Pedro? Marcelo, por exemplo, nosso super Marcelo é nosso produtor, mas dos produtores, das agências, dos intermediários, muito cuidado para mostrar que não tem trabalhado com uma ilicitude eleitoral nesse ponto. Mas isso pode impactar a eleição de 22, sim. E vale dizer, como foi aprovado em agosto, não tem discussão aqui se aplica ou não em 22. Se não for revogado, se aplica, porque as mudanças no processo eleitoral tem que ter um intervalo de 1 ano para sua aplicação, como a gente pode falar outras vezes. Como é em agosto, a eleição vai ser em outubro, respeitou esse prazo aí. Então, bora perceber que a gente tem novidade legislativa eleitoral, por mais que haja uma certa frustração que o novo Código Eleitoral acabou não sendo ainda votado no Senado. Embora foi votado e aprovado na Câmara, está no Senado, lá na filinha de espera. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. E nós temos alguns riscos com relação a esse dispositivo, né, Diogo, que a gente já inclusive comentou nos episódios anteriores do podcast, porque afinal de contas a gente vai discutir aqui o que é um fato inverídico, né? E é aquele tema que a gente também já falou, da distinção entre o que é... E a gente falou um pouco também no último podcast com a Roberta, a distinção entre o que é notícia, matéria e opinião. Né? Porque uma opinião, ela pode ser caracterizada como um fato? Eu entendo que não.
Se a opinião disser respeito a fatos, esses fatos precisam ser verazes, mas a opinião em si, como materialização da expressão do pensamento, ela não necessariamente é um fato inverídico. Então, por exemplo, isso é importante. Por quê? Porque, por exemplo, críticas não são abrangidas por esse dispositivo, no meu entender. Ainda que algumas alegações das críticas não sejam, assim, tão fidedignas com a verdade, porque trata-se de opinião. Agora, eu quero ver, no fim das contas, se os intérpretes desse dispositivo vão ter esse tipo de percepção. Porque isso aqui pode servir para a gente enquadrar opinião. Eu entendo que essa situação positivada desse dispositivo, agora o novo artigo 323 do Código Eleitoral, ele serviu para talvez pegar situações como as que parecem haver aqui. A gente sabe, Diogo, que hoje existe tecnologia de deepfake. Os caras fazem vídeos, cara, eles colocam a sua cara num vídeo que não é você, num corpo que não é seu, com expressões, como se você estivesse fazendo aquilo que você estava fazendo. E essa tecnologia já existe há alguns anos. E depois que isso é divulgado na internet, rapaz, isso causa um prejuízo, que é um prejuízo danado. O desafio de você virar para a pessoa e falar assim, não, peraí, você acredita em mim ou no que você está vendo? Exatamente. É muito injusto. Muito injusto. É uma luta inglória. Inglória. Então aqui eu entendo que serve para pegar essas situações. Mas como? Todas as disposições relacionadas à sua liberdade de manifestar o pensamento, elas não bastam em si mesmas, porque normalmente elas dependem de um intérprete, e o intérprete pode escorregar, né? Eu estava recentemente analisando uma sentença, um processo específico, contra um grande veículo de comunicação, em que houve uma matéria, e nessa matéria, uma matéria a respeito de uma loja muito conhecida e a respeito da família e dos conflitos para a sucessão dos fundadores dessa loja muito conhecida, e a matéria divulgou alguns fatos que eram fatos íntimos de um determinado casal desses sucessores. E alguém foi lá e processou o veículo, processou a jornalista e venceram. E aí a sentença ela faz um apanhado sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de imprensa e sobre o direito à intimidade, vida privada, imagem e honra das pessoas, que é sempre aquele conflito que a gente trata, né? E eu olhei a sentença e me pediram para dar uma opinião e eu critiquei. Por quê? Porque normalmente, porque eu tô falando o seguinte, isso depende do intérprete aqui. O intérprete aqui vai ser um juiz ou uma juíza. E normalmente nas decisões relacionadas a esse tipo de dispositivo ou até a liberdade de expressão sempre aparece. Aí vem uma citação de alguém, normalmente do Supremo Tribunal Federal, ou se o cara avançar muito da Declaração de Direitos de Chapultepec no México, aí vem falando da liberdade de expressão, uma coisa maravilha. Aí na segunda parte, que é pra condenar, o cara esquece tudo, não tem lé com cré, não tem nenhuma ligação. É só para você dizer que olha, eu considerei, eu sopesei aqui esse conflito, mas não há sopesamento de fato nenhum. E a sentença vai lá e condena. E imagino que condena porque a pessoa do juiz, ele se sente naquela posição, mas não se sente na posição do veículo. Então o que eu quero dizer aqui é que no Brasil a gente não discute seriamente liberdade de expressão. E a gente já falou sobre isso em alguns podcasts. Cara, e é muito difícil. E a gente precisa falar mais sobre isso e para poder entender e tentar parametrizar. Porque senão, cara, a liberdade de expressão vira um espaço comum onde você ofende ou libera coisas que não deveriam ser feitas dessa maneira. Então, cara, é muito difícil, assim. Eu acho que essa é uma das missões que a gente tem aqui, Marcão, de falar sobre isso e tentar aprender junto com a galera, porque realmente é um negócio muito complicado e a gente tem talvez pouco parâmetro para poder cuidar disso de uma forma suficiente. Então, cara, o desafio é esse, é todo dia a gente tentar perceber e cara, a liberdade de expressão, ela sempre está tensionada e a gente tentar olhar para esse negócio e ver como que a gente pode entender esse processo de uma forma a não deixar estourar esse elástico aí e a gente acabar
acabando com a liberdade de expressão, inclusive política. E esse é um cuidado importante. Porque é claro, o fato e a opinião têm as suas diferenças, e perseguir uma opinião poderia ser o fim e uma interferência injusta, em especial numa eleição, entre tantas outras questões. Eu queria saber, e aí a gente vai tocar. Eu queria saber, Diogo, como o intérprete vai conseguir entender o que é capaz ou não de exercer influência sobre o eleitorado. É aí que tá. Esse dispositivo, ele tem uma grande dificuldade de aplicação por causa disso. Ao mesmo tempo em que ele é um lugar comum para coisas que você não tem como enquadrar, ele tem uma grande dificuldade de execução. Por isso que eu chamei a atenção que o parágrafo, por usar equiparação, ele talvez não, na minha opinião, ele subsiste. Se ele não fosse, por exemplo, ao invés de ser nas mesmas penas incorre, fosse, na verdade, um exemplo do caput, ia ter que ter potencialidade de influência. Mas como ele é equiparação, talvez não tenha. Ele sobrevive independentemente de influência. Eu acho que sim. Essa interpretação que eu fiz. Mas você não acha que ele está amarrado inarredavelmente no caput? Eu acho que ele está amarrado no sentido de equiparação, mas ele não depende de provar tudo que o caput exige. Porque ele é autossuficiente. Então, o que ele busca a equiparação, ele não soma a redação do caput a ele. Entendeu? Então, por exemplo, considera-se para essa mesma coisa aqui do caput se fizer isso. Então, cumprir os requisitos do parágrafo, eu acredito que não seja necessário cumprir os do caput para fins do parágrafo primeiro. Que interessante. Preciso meditar mais sobre essa questão aí. Mas então, agora a gente já tá encerrando o podcast, Diogão. Minha pergunta para você é a seguinte. Cara, isso aqui já é uma regulação sobre fake news? Então, no Brasil, a gente já tem uma regulação sobre fake news? Um crime de fake news? Marcão, eu acredito que sim, cara. A gente, enquanto muita gente não estava olhando esse dispositivo, ele está olhando especificamente para fake news, tocando os intermediários dos intermediários. No campo do vídeo, ainda há muito o que fazer. Mas eu acho que para as eleições de 22, a gente tem agora um dispositivo que pode ser aplicado para essa finalidade. Furo de reportagem aqui no podcast LD. Você acaba de saber que tudo que estão discutindo no Congresso Nacional, eles não consideram que fake news já está regulado. Aqui é o crime de fake news, ó. Artigo 323 do Código Eleitoral, artigo 4º da Lei 14.192, de agosto de 2021, de agora. É o que nós temos, talvez, como diz o professor Diogo, o primeiro crime de fake news no Brasil positivado. Caramba, rapaz. Bom, Diogão, a gente está terminando aqui o podcast. Queria dizer que é sempre um prazer e uma satisfação estar aí com você também, Marcelão, com todo mundo que nos acompanha, a Rachel que nos assessora aqui também. Dizer para vocês que a gente fica muito entusiasmado e a nossa razão de existência são vocês. Portanto, não nos cancelem e nos sigam sempre. Diogão, cara, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigado. Valeu, Marcão. Eu que agradeço. Cara, é sempre demais poder falar contigo aqui e com toda essa galera aí. Valeu, pessoal. Se cuidem. Até mais.